Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho, finaleira do mês. Segunda-feira, início da semana. Bom dia, Ana Paula. Como é que tu tá? Bom dia, Simone, Carolina. Bom dia, Raquel. Começando com Chico. Notas de 100. Começando a segunda-feira devagar, para a gente não se estressar demais. Chico é filho da Cássia Eller, né? Eu acho que é isso, né? Bom dia, Stanley. Bom dia, Luana. E aí, nega, de volta? Que coisa boa, hein? Então é isso, segunda-feira. Hoje, quem está de aniversário é a Carolina. Carolina está de aniversário hoje, dia 31, leonina. Bom dia, Rosana. Bom dia, Carla. E ela volta hoje, depois de 10 dias fora, em Sampa. Vai voltar, né? Tem que voltar, tem uma hora e tem que voltar, né? E abandona. Bom dia, Isis do Boc. Então hoje é aniversário da Carolina aí, ó. Carolina Queiroz. Então essas são as notas de 100 de Chico. Tudo certo, gente? Vamos começando a nossa segunda devagarinho. 10 dias aqui no perrengue. Bom dia, Lucilena. Bom dia, Ângela. Tudo bem? Estava comentando que hoje é aniversário da Carolina, da Carol. Então, está anunciado pro mundo todo, hein? Bora começar, então? Então, vamos lá. Hoje, o que nós temos? Ana Tereza, bom dia. Cada um que eu entro, eu digo, é aniversário da Carolina. Então, todo mundo cumprimentando a Carolina. Carol Queiroz, bom dia, Deni. Hoje, o que nós temos para hoje? Hoje é segunda-feira, final da tarde, a noitinha tem yoga. Presencial e online com a Amanda. Bom dia, Eliana. E aí a gente segue com a vida. Amanhã a gente dá as outras notícias. Certo? Foi tudo bem aí, final de semana de vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilinho? Então aqui, ó, Buda Rebelde. Editora Lúcia da Letra. Pon Lope Ripochet. Estamos no meio do livro. Se alguém já quiser começar a indicar livros aí. Bom dia, Kátia. Ô, Kátia, tua comadre está de aniversário hoje. Você já sabe disso, né? Mas só para incomodar. Então, vamos lá, então. Bom dia, Ana Karenina. Estamos na página 88. Conhecimento superior, ver com clareza. O célebre filósofo e pai do moderno método científico, Francis Bacon, disse: conhecimento é poder. Poder implica grande capacidade, força e autoridade e a possibilidade de agir e realizar objetivos. Olha só, a gente tem conhecimento dá nisso tudo. Se temos poder, podemos usá-lo de diferentes formas. Para controlar os outros, ou para exercer influência nas instituições sociais ou no próprio governo. Podemos também utilizá-lo para a transformação de nós mesmos. Sobre isso, pode-se afirmar que o conhecimento espiritual é poder espiritual. No caminho budista, acumulamos conhecimento através de 3 formas: estudo, contemplação e meditação. Viram? Já começamos, segunda-feira a gente já começou a estudar. Então, primeiro começa pela questão do conhecimento. Né? Eu sou uma dessas pessoas que sempre acreditou, quem me conhece há muito tempo, eu sempre ensinei. Sempre acumulei muito conhecimento a vida toda e sempre repassei. Em todas as áreas que eu trabalho. Como arquiteto, na área espiritual, em todas as áreas. Sempre repasso, não deixo nada para mim.
Porque o conhecimento ele é etéreo, gente, ele está aí, está no ar, é para todo mundo se beneficiar, não é para uma pessoa. Então eu passo mesmo, passo tudo. Acredito nisso, eu realmente acredito nisso. Eu acredito que essa comunhão que a gente tem do conhecimento assim é muito bacana. E no caminho budista, nós temos 3 meios, então. A gente estuda, a gente contempla e a gente medita. Então o estudo, tu faz todo o estudo, tu tem que contemplar sobre aquilo, tu tem que ver se tu realizou aquilo, não tenho pressa. Não tenho pressa de sair lendo, assim. Bom dia, Lu. De sair lendo só lendo. Há um momento que a gente tem que parar de encher o pote, assim, sabe? E contemplar tudo aquilo que tu aprendeu. E aí depois tu medita. Então a contemplação é uma forma de vipassana também. Primeiramente, obtemos conhecimento intelectual. Depois, o personalizamos através da reflexão. E então, seguimos além dele para um novo estado de conhecimento. Então, a gente geralmente para nesse segundo, né? A gente estuda e contempla. Não é assim? A gente foi ensinado aqui no Ocidente, estuda e contempla. Porque meditar é coisa de vagabundo. Meditar é coisa de quem tem muito tempo livre. Isso foi passado. Foi passado através de muitas gerações, né? Hoje, claro, está mudando isso. Mas muitas das gerações anteriores acreditavam nisso. Não, temos que estar na labuta, no trabalho, acordar de madrugada e sair trabalhar, né? E a gente entende isso. Os nossos antepassados passaram por muitos perrengues, de guerras, de muito sofrimento. É totalmente compreensível. Mas houve também uma influência um pouco da igreja, houve uma influência da Revolução Industrial que trouxe essa ideia. Então é um contexto histórico que faz sentido. Não está errado, mas faz sentido. Mas ao mesmo tempo agora a gente tem essa possibilidade de observar e mudar esse contexto. Então essa nova civilização, essa nova geração que está vindo agora, tem essa possibilidade de estudar, contemplar. Só que não está tendo tempo nem para contemplar, quanto menos meditar. Porque é tudo muito rápido. As informações são muito rápidas. E não há mais tempo para contemplação. E isso é um grande problema. Pelo menos as gerações anteriores tinham tempo para contemplação. Não chegavam à meditação. Então vejam bem, e agora não há mais nem tempo para contemplação, porque tem que se ter uma resposta muito rápida para as coisas. Tu recebe uma mensagem, já tem que responder. Tu lê alguma coisa, já tem ali aquela informação. E a resposta inteligente, quando a gente diz inteligente, bom dia, Cris, não necessariamente é a mais correta. Para o budismo, quanto mais tu demorar, mais correto é. Porque tu vai observar aquilo com calma, ver se aquilo faz sentido. Esse delay assim é muito importante. É a sociedade do cansaço, né? Como o Byung-Chul Han traz para nós, né? A sociedade dessa aceleração, assim. Nós respondemos conforme o método afetivo, aquilo que nos afeta. E aí aquilo que nos afeta requer uma resposta muito rápida. E tudo nos afeta. Tudo se transforma em afeto. E aí isso é o grande problema dessa nova geração. E aí tu chegar e dizer assim, ó, contemplem, depois meditem, diz, nem pensar. Complicado, né? Já se deram conta disso? Então, primeiro obtemos conhecimento intelectual. Depois personalizamos através da reflexão. Personalizamos como? As pessoas dizem que eu tenho uma forma tranquila de passar os ensinamentos, mais simples, porque o budismo é muito complexo, né? Diz que eu passo de uma forma divertida, até passo mesmo, porque eu faço a reflexão. Primeiro eu personalizo aquilo, eu vejo assim, como eu vou fazer analogias, como eu entendi isso, como que eu vou trazer que seja digerível. Isso é reflexão. E muitas vezes, o tempo todo, é a meditação que vai me trazer isso. E então seguimos além. Além dele para um novo estado de conhecimento, um estado livre de fixação a pontos de referência. Essa é a natureza do caminho. Em primeiro lugar, recebemos um mapa e aprendemos a decifrá-lo. Em seguida, estamos na estrada, mas ainda assim confiamos no mapa. Enfim, percebemos que não precisamos mais do mapa. Já o sabemos de cor. Bom dia, eu não sei como é que é teu nome, Rebli, R-Beli, põe teu nome aí para eu saber. Bom dia. Então, essa é a fase, assim, é uma fase que eu me encontro muito, assim. Ando com muita dificuldade de ler mais coisas, de ingerir mais coisas.
Estou na fase do largar o mapa, assim, na minha vida, né? Nesse momento, assim, por um período. Largar o mapa. E ver com esse GPS que foi criado ao longo de muita... Ah, é Robson de Lima. Ah, bacana. Robson de Lima, claro, agora faz sentido, tá vendo? Quando a gente sabe, né? Quando a gente sabe, faz sentido. E aí, bom dia, Robson. E aí, essa fase de largar o mapa, para ver até onde foi trabalhada aquela reflexão, aquela contemplação e a meditação. Né? A gente precisa disso. A nossa confiança não oscila quando a gente larga o mapa. Estejamos olhando para o mapa ou para a estrada à frente. O mapa se dissolveu na paisagem. Isso é conhecimento superior, ou pelo menos uma forma de falar sobre ele. O Buda já dizia isso, né? Ele dava aqueles exemplos, vocês lembram daquele exemplo, aquela metáfora que ele falava sobre a canoa, né? Então, uma pessoa atravessando o rio com a canoa, duas pessoas, e aí uma das pessoas atravessa o rio e leva a canoa na cabeça, assim, né? Aí o outro pergunta, mas o que tu tá fazendo? Não, eu vou levar a canoa... História rápida, assim. Eu vou levar a canoa porque pode ser que aconteça de ter um novo rio mais adiante, né? Em algum momento da minha vida. Ele disse, não faz isso, né? Quando chegar no próximo rio, tu vai ter outras formas de atravessar esse rio. Então a gente larga, a gente solta isso. A gente precisa soltar. É preciso matar o Buda. O Buda são os ensinamentos, né? Bom dia, Natalina. Uma vez que a gente encontra o Buda, a gente mata o Buda. Entende? Vocês conseguem perceber isso? E é esse momento, assim, que a gente encontra e que faz sentido todos os ensinamentos que tu tem dentro já. O conhecimento superior pode parecer algo que se obtém por meio de uma instituição de ensino superior, uma pós-graduação espiritual. Na busca desse conhecimento, talvez pensemos ser necessário abandonar todas as preocupações práticas da vida cotidiana, em detrimento de uma existência elevada e uma torre de marfim. Aquilo que eu falei, né? Falo o tempo todo, não larguem a vida de vocês para estudar a vida espiritual. A vida espiritual, ela comunga com a vida mundana. Senão, não funciona muito. Soa até legal, mas a verdade é o oposto disso. São exatamente os detalhes e preocupações práticas da vida cotidiana que permitem esse tipo de conhecimento. Porque a vida espiritual, a pessoa que é espiritualizada, ela se espiritualizou no mundo cotidiano, na vida mundana. É aí que tu está espiritualizado. Vocês conseguem perceber isso? Faz sentido isso aí para vocês, como diz a Marta? Tem que fazer sentido, né? E para atingir um estado de conhecimento superior, precisamos ver todos os detalhes de nossa vida de forma extraordinariamente clara. De forma clara. Aqui, conhecimento superior tem dois sentidos. Em primeiro lugar, é uma forma de ver. Depois, é o que se vê. A forma de ver é ver com clareza, ou ver melhor do que geralmente vemos. Ver mais além e mais profundamente do que temos visto. É muito triste a gente ver pessoas... Tem muito, né? Muito. Às vezes por falta de... Uma coisa, a gente tem que separar pessoas que não possuem muito conhecimento, que não tiveram uma boa educação, ou que não tiveram acesso à educação. Que a gente vê que estão num estado de uma ignorância, de uma forma não elaborada de pensamento. Mas aí a gente respeita aquilo. Eu, pelo menos, respeito muito, porque é muito natural, é muito verdadeiro, é muito honesto aquela ignorância, é um não saber, né? Agora, é muito ruim tu olhar assim, pessoas com graduações, assim, com estudo, com acesso ao estudo, com acesso à internet, com acesso a muita informação, que tiveram condições de todas as formas, intelectuais e financeiras, são dotadas de inteligência, são dotadas de questões financeiras para poder acessar a informação, e são extremamente limitadas. Isso, vocês querem ver, aí sim o Buda rebelde, um budista irritado sou eu, quando eu vejo pessoas assim. E tem muito. A Carla escreveu, são os desafios do dia a dia que estão para testar nossa espiritualidade. Essas pessoas testam o meu budismo, porque eu perco a paciência. Eu fico me mordendo para chamar de tudo, assim, tipo, é sério?
Aí quando eu disser assim, ó, é sério, é do tipo assim, ó, minha paciência esgotou. Porque, gente, poxa, com todas as informações, com todas as possibilidades de contemplação que tu tem no mundo de reflexão, tu ainda assumir posições que são desfavoráveis à humanidade, eu acho isso o cúmulo. E tá cheio de gente assim. Isso que mais eu fico impressionado. Então, isso é complicado. Então, ver com clareza, as pessoas não conseguem ver com clareza. Bom dia, Grazi. E isso é muito triste. Por outro lado, é do karma dessas pessoas, né? E aí a gente relaxa e tenta mostrar. Tenta mostrar. Mas vocês não se indignam? Eu fico indignado. Ah, só eu então. O que vemos quando vemos com clareza é como as coisas realmente são. Quando olhamos para nós mesmos, vemos a ausência de eu. E quando olhamos para o mundo, vemos vacuidade. É como ter um problema de visão por um longo tempo, e então fazer algum tipo de cirurgia que corrija o defeito dos olhos. O Robson diz, deve ser o karma, diz o Robson. Raquel concorda, sim, não dá, né? Repentinamente, temos uma visão perfeita, e tudo surge nítido e claro como cristal, sem nenhuma distorção ou falta de foco. Aqui, o procedimento pelo qual passamos para corrigir a nossa visão é o treinamento no conhecimento superior, que limpa a confusão da mente. Em essência, trata-se de um processo de fortalecimento e aguçamento da inteligência natural, para que ela fique brilhantemente clara e assim dissipe a escuridão da ignorância, iluminando completamente a nossa mente. Esse é o caminho. O caminho da espiritualidade, gente, não é um caminho em que a gente quer sair por aí flutuando e mostrando que a gente está... Nossa, olha como ele é espiritualizado, como ele passa uma calma, não sei o quê. Não é nada disso. Se essa pessoa passa uma calma para vocês, alguma coisa deu errado na espiritualidade. Porque tem que passar um desconforto. Aquela pessoa que está espiritualizada tem que te deixar desconfortável. Ela tem que te tirar desse lugar que tu tá, assim. Isso é espiritualidade. A espiritualidade não vai te passar conforto. Ela vai mexer com as tuas estruturas. É essa a ideia de espiritualidade. Nesse momento, a inteligência que vê e que é vista se mescla à experiência da sabedoria, que é autoconsciente, mente de Buda, mente desperta, mente que é o livre, o relâmpago do discernimento, né? Vajra, né? Vajra, daí vem Vajrayana, que é o veículo Yana, veículo Vajra, cortante, rápido, relâmpago. Por isso que é Vajrayana, é o veículo mais rápido para atingir a liberação. O relâmpago do discernimento que surge logo antes desse momento é a nossa inteligência em ação. Nossa mente de Buda rebelde. A princípio, confiamos em nossa inteligência, simplesmente para reconhecermos os padrões habituais enquanto eles surgem e para que nos entreguemos a eles. Essa é a primeira missão do Buda rebelde, uma ação defensiva para nos manter despertos e engajados no jogo. Observa-se pelas laterais, entrando em campo em tempos. Mais tarde, porém, nossa inteligência fica mais proativa e corajosa, buscando oportunidades de nos acordar. Segue por si mesma e entra em combate com os nossos padrões habituais, proclamando o despertar em meio à confusão. A causa dessa evolução é o nosso treinamento no conhecimento superior. Ele dá poder ao Buda rebelde. Nossa inteligência inata para que se torne uma força totalmente funcional em serviço de nossa liberação. Então, o conhecimento superior que está se falando aqui, gente, não é um conhecimento adquirido. Não é um conhecimento que tu adquire através da inteligência ou dos métodos cognitivos ou do estudo. Não é esse conhecimento. O conhecimento superior, ele é inato a todas as pessoas. Independe do quanto tu tem esse acesso à informação. Ele não é informação. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento superior é completamente outra. É o estado de acessar a nossa própria mente, a mente Buda, a mente búdica. A meditação associada com o desenvolvimento do conhecimento superior
ou discernimento direto da natureza da realidade, é a prática da meditação analítica. É uma forma conceitual de meditação, que usa a lógica e o raciocínio para investigar e analisar a experiência. Ele está falando de Vipassana aqui. Por exemplo, podemos testar as nossas suposições sobre quem realmente somos, ao nos propor uma série de questionamentos. O que é e onde está esse eu que acredito existir nesse momento? Procure esse eu assim. Ele é físico ou é mental? Existia antes de eu nascer? Se não existia, como pode esse eu surgir do não eu ou do nada? Se ele existia, como posso dizer que esse eu existente nasceu? Com esse processo de exame e análise, a meditação analítica expõe o nosso pensamento confuso, enquanto afia os poderes intelectuais da mente. Instruções detalhadas para a prática lá no apêndice 1. A gente vai fazer essas práticas no final. Então a gente pode se perguntar onde é que está esse eu, assim, o eu é esse corpo, o eu é essa mente, né? Passando bem rápido, assim, né? A gente faz esses exercícios nos retiros, e eu faço com meus alunos, já fiz várias vezes, né? E há essa desconstrução, porque tu não consegue achar. Tentem ver. Tá onde? Tá no cabelo, tá no dedo, se eu tiro o dedo, continua existindo eu, né? Naquele dedo, né? Mas se o eu é o dedo, como é que, se eu tiro o dedo, como é que ele para de existir? Está na mente, está nos pensamentos, mas o pensamento está sempre fluindo. Tu não vai encontrar esse eu. Isso é uma construção de agregados, de sensação, percepção, formação mental e consciência. Na verdade, temos treinado no conhecimento superior o tempo todo. Começamos a clarificar a nossa confusão no momento em que fazemos a primeira pergunta. Estivemos cultivando nossa inteligência enquanto começamos a refletir sobre a nossa solidão, insatisfação e sofrimento. Por toda a jornada, estivemos treinando a mente de Buda rebelde para que ela aproveitasse qualquer abertura, qualquer momento de clareza, de forma a irromper a densa neblina de confusão que nos cerca e nos ata como uma corda. Então essa confusão que nos cerca e nos ata, assim, é essa visão turva que a gente faz daquilo que a gente acha que nós somos. Então, relembrando, né, que eu falo sempre aqui, como é que a gente cria esses condicionamentos, né? Desde que tu nasce. Antes de nascer, na verdade, né? Qual é a tua face antes de nascer? Tem uma pergunta do Zen, né? Como era a tua face antes de nascer, né? Então, antes de nascer, tu já tem condicionamentos, porque tem os teus antepassados, tem uma carga genética que está vindo ali de muitas gerações. E quando tu nasce, tu já nasce com carga genética. Tu já nasce sem saída. A gente, dizem que a criança quando nasce é uma tábua rasa, tudo pode ser projetado nela. Não é verdade isso. Ela já nasce com um monte de coisa. Ela nasce com uma bagagem. Nasce com uma descendência alemã, descendência italiana, descendência afro, descendência o que for, local onde nasce, a forma como nasce, tudo. Ela já nasce com um monte de possibilidades, né? Que está ali, está presa ali. Ela já nasce presa dentro daquelas condições. E aí depois é apresentada ao mundo. Qual mundo? O mundo referente àquilo. Se é uma colonização, uma descendência alemã, vai ser educada daquela forma. Se nasceu em determinado lugar, vai ser educada daquela maneira, trazer aquelas informações. Estou passando rápido porque vocês conseguem construir isso sozinho também. Então a pessoa não nasce livre de possibilidades. Ela já nasce aprisionada. O Robson vai lembrar, tem as outras reencarnações, segundo algumas tradições, sim, tem isso também, para quem acredita em outras vidas, já traz toda uma carga já de outras vidas. Então, nada é raso, a criança já nasce aprisionada. Depois aquilo só é aflorado. Conforme algum karma dela com mais propensões a se elaborar, ela vai frutificar um ou outro. E aí vai indo. A gente já nasce aprisionado, gente. Como a gente rompe isso? Romper com os grilhões foi o que o Buda fez. Parar e olhar para isso e romper. Ele rompeu com todas ele conseguiu ver as 500 vidas pregressas dele. E ele rompe com tudo isso.
Começou a minha garganta. Ah, já parando. Bem na hora. Porque vai começar um novo subtítulo aqui. E a Ana Karenina diz, e por um lado isso é bom, pois podemos buscar mais além de nós. Exatamente, disse tudo. Essa é a grande sacada. Foi a grande sacada do Buda. Ele disse, tudo bem. Nascemos com todos esses condicionamentos. E agora? O que eu faço? Agora eu rompo. Grilhões. Aliás, o filho do Buda se chamava Raula. E Raula, em sânscrito, ou Pali, Raula, significa grilhões. Interessante, né? Um filho que significa grilhões. Sabe o que são grilhões, né? Preso, assim, né? Estar preso a correntes. Os grilhões estão se acomodando aí na postura? Vamos lá, então? Então deixe que o corpo assuma uma postura natural, confortável para hoje, para esse momento. Talvez fazendo uma inspiração profunda pelas narinas e soltando pela boca no suspiro. E dado esse tempo para que o corpo se acomode, veja se é possível encontrar algum eu no corpo. Observe cada parte do corpo. Se você é o corpo, você é essa cabeça? Esse olho? Esse cabelo? Se você perder os cabelos ou raspar, você continua sendo eu? Você continua sendo você mesmo? Veja se é possível encontrar um eu no corpo. Nos órgãos internos. Se o eu não caracteriza você, talvez os pensamentos, observe os pensamentos que surgem. Esses pensamentos sempre tiveram aí? Como foi construído esse pensamento? De que outros pensamentos constituem um pensamento? Será que é possível encontrar um eu fixo num pensamento?
Agora faça um sobrevoo pelo corpo, pela respiração, pela mente, de uma forma livre, apenas observando. Observando a presença, a sua presença. Tente inspirar novamente. E esse ou essa que surge com essa nova inspiração, quem é? Pensem sobre isso. Quem surge a cada inspiração? Que os méritos dessa nossa prática, desse nosso encontro, se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado, um Buda rebelde. Uma boa segunda para vocês, uma boa semana e até amanhã.